Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui Laerte Cordeiro. O tema da live de hoje, organize-se ou agonize. Antes, porém, eu peço, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Participe da live, vá lá no chat, dê a sua opinião, escreva, faça pergunta, isso é muito importante para nós. Vamos começar falando sobre planejamento. Vamos começar com uma história que eu gosto muito. Dois casais, com 2 filhos cada um, decidiram fazer uma viagem de São Paulo a Tocantins. O primeiro casal pertencia ao grupo dos aventureiros, daqueles que fazem tudo na base do improviso, que fixam um objetivo, mas não planejam como atingi-lo. O marido sabia de tudo e achava que não era necessário planejar. Saiu de São Paulo sem utilizar um GPS. Desligou os celulares de toda a família, pois queria paz durante a viagem. No caminho, resolveu parar para fazer um lanche com a família. Como não tinha nenhuma informação, acabou parando num péssimo restaurante. Lanche ruim, atendimento péssimo, onde os atendentes olhavam de maneira desrespeitosa a sua filha pré-adolescente. Não conseguiram entrar no banheiro, sujo, úmido e cheirava mal. Todos reclamaram, crendo que na estrada só encontrariam esse tipo de restaurante. Nem sequer imaginavam que apenas a 1 quilômetro de distância havia um restaurante e um posto com uma bandeira famosa. O almoço, outro desespero. Um lugar sujo, comida de péssima qualidade, toalhas sujas. Horrível. E prosseguiram com a viagem, calados e com medo de passarem mal. Já era noite e encontraram um hotel que mais parecia cenário do filme Psicose. Os lençóis eram encardidos e o quarto cheirava mofo. As luzes eram fracas. Realmente, parecia um cenário de um filme de terror. Os filhos ficaram com medo, nem conseguiram dormir. No dia seguinte, todos mal-humorados, não tiveram coragem de tomar o café da manhã. Seguiram viagem. Chegaram a um trecho da estrada em que não havia posto de abastecimento. O combustível estava com apenas 1/4. O pânico começou a bater. Deu até dor de barriga. A mulher e os filhos apelavam para todos os santos em lágrimas. O homem, nervoso, xingava e gritava com a família. Dessa vez, porém, tiveram sorte. Foram socorridos por um morador da região, que lhe vendeu 20 litros de gasolina por um valor absurdo. Após várias peripécias, chegaram a Centenário, estado do Tocantins, onde tinham parentes. Só que a casa estava vazia. A família havia viajado para o litoral paulista. A única saída foi vender o carro e voltaram de avião, guardando uma péssima impressão da viagem, a pior viagem da vida. O segundo casal acreditavam no estabelecimento de metas e no planejamento. Fez a mesma viagem,
seguindo o mesmo roteiro. O marido tinha ligado o GPS, planejado tudo nos mínimos detalhes. A família se alimentou maravilhosamente bem, em um restaurante limpo e confortável. Dormiu em um bom hotel. Parou no trecho para contemplar pontos turísticos, floresta, pássaros e animais incríveis. Os filhos vibraram. Retornaram da viagem felizes e cantando dentro do carro. Alguns gerentes ou encarregados agem sem planejamento algum, igual o nosso personagem da viagem, deixando tudo ao sabor do acaso. Nada fazem senão reclamar dos insucessos. O planejamento, ele deve ser constante, pois tudo muda em altíssima velocidade. Cada dia é uma surpresa. 98% das pessoas buscam sempre uma desculpa para o fracasso. 2% assumem responsabilidades, realizando mais, caminhando firme em direção às suas metas. Para que você possa entender isso de uma maneira melhor, eu quero que você observe bem o slide que eu vou estar te mostrando agora. Primeiro, você vai verificar, quando você fizer um planejamento, o que fazer. Ou seja, o objetivo. Qual o objetivo? Qual a meta a ser atingida? Depois, você vai para o porquê. Olha, o que, agora, por quê? Qual o motivo? Qual o benefício de eu fazer esse planejamento dessa maneira? Qual o benefício que isso vai trazer para a empresa? Depois vem quem? Quem vai fazer? Quem é o responsável? Qual equipe vai fazer? Então, vamos lá. O que fazer? Por que fazer? Quem fazer? Mas ainda não acabou. Quanto fazer? Qual a quantidade que você vai fazer? Para que não falte e também para que não sobre. Você vai usar, para isso, a sua experiência de meses anterior, o ano passado, nesse mês, como foi, o que aconteceu, o quanto que nós produzimos. Você vai tirar isso como base para produzir agora no presente. Você vai verificar também o custo disso. Como você vai fazer? O como se refere à atividade, ao processo. Que processo você vai seguir para atingir? Quando vai ser feito? A data. Coloque uma data. Refere-se ao cronograma. Coloque uma data. Quando você tem que fazer isso? Uma semana antes? 2 dias? 3 dias? 1 mês? E onde você vai fazer? É o local. É o departamento. Então, resumindo, o que você vai fazer? Por que você vai fazer? Quem vai fazer? Quanto? A quantidade que você vai fazer e também o custo. Como você vai fazer o processo? Quando você vai fazer? A data. E onde você vai fazer? Com isso, você vai errar menos no seu planejamento. Sabe por quê? Quem falha em planejar está planejando em falhar. Eu vou mostrar agora para você um pequeno vídeo. É um vídeo que mostra quando não há planejamento, há muito desgaste. Vamos para o vídeo.
apresentar também agora algumas ideias de Pareto. Quem foi Pareto? Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto foi um sociólogo, economista italiano que viveu de 1848, melhor dizendo, né, a 1923. Isso vai ajudá-lo a trabalhar melhor com a sua equipe, que é a teoria dos 20-80. Todo líder precisa compreender o princípio de Pareto na área de supervisão de pessoal e de liderança. Por exemplo, 20% das pessoas em uma organização serão responsáveis por 80% do sucesso da empresa. Olha que interessante isso, gente. 20% das pessoas numa empresa, elas são responsáveis por 80% do sucesso da empresa. Vou mostrar o slide para você aí também, ó. 20% dos esforços resultam em 80% dos resultados. Outra coisa importante, 20% do nosso tempo produzem 80% dos resultados. 20% dos produtos geram 80% dos lucros. 20% das pessoas absorvem 80% do seu tempo como um líder. Você já pensou nisso? É muito interessante. Isso faz algum sentido para você? Está fazendo sentido para você isso daí? 20% das lideranças tomarão 80% das decisões. Sabe por quê? Porque líderes são como águias. Elas não andam em bando. Você encontra uma de cada vez. 20% também das pessoas que vão ao seu churrasco, elas consumirão 80% da carne. 20% das pessoas no seu churrasco também consumirão 80% da sua cerveja. Essa é a teoria de Pareto, dos 20-80. Determine quais são as pessoas que constituem os 20% dos que mais produzem. Invista 80% do seu tempo no desenvolvimento desses 20%. Entenderam isso? Você vai pegar 80% do seu tempo e aplicar nesses 20% dessas pessoas que mais produzem. Isso vai fazer com que você tenha mais tempo, porque elas vão pensar, elas vão produzir mais, elas vão te ajudar a pensar e também a planejar. Laerte, eu estou achando interessante essas ideias que você está passando, mas como que eu vou identificar os principais 20%, essas pessoas, dentre os funcionários da empresa? Como que eu vou identificar essas pessoas? Ah, muito bom, gostei da pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, eu sugiro que você faça uma lista com o nome de todos os funcionários. Você pede para o RH da sua empresa fornecer uma lista com o nome de todos os seus funcionários e os seus respectivos setores. Se essa pessoa realizar uma ação negativa contra você, ou deixar de dar suporte a você, qual será o impacto disso? Entendeu a pergunta? Se você não puder trabalhar sem essa pessoa, então coloque um sinalzinho próximo ao nome dela. Vou repetir que isso é muito interessante, você fazer esse exercício aí. Ó, se essa pessoa realizar uma ação negativa contra você ou deixar de dar suporte,
qual será o impacto negativo disso? Se esse impacto for grande, essa pessoa é importante. Então você vai colocar uma marquinha com a caneta Lumicolor no nome dessa pessoa. Se essa pessoa for alguém que pode ajudá-lo ou prejudicá-lo, mas não incentivá-lo, ela não se compromete, então não coloque um sinal próximo ao nome dela. Quando chegar no final da lista, você terá marcado de 15 a 20% dos nomes. Esses são os relacionamentos vitais que precisam ser desenvolvidos. Você descobriu a sua tropa de elite. Use, portanto, recursos a favor dessas pessoas. E a favor da empresa, obviamente. Agora, você vai desenvolver essas pessoas, trazendo-as para o seu lado, vai delegar tarefas e supervisioná-las. Delegar é bom, conferir é melhor, para então planejar melhor. Sabe por quê? Quem falha em planejar está planejando em falhar. Não é a falta de tempo que nos persegue, é a falta de organização. Com organização, tempo, força de vontade, todos os obstáculos podem ser removidos, inclusive as desculpas. Um líder pode abrir mão de qualquer coisa, menos da responsabilidade final. A pergunta que você deve sempre fazer antes de aceitar um novo trabalho. Vamos lá. O que é exigido de mim? O que tenho que fazer que ninguém diferente de mim possa fazer? Não cumprir as suas responsabilidades e prioridades implica em pertencer ao grupo dos desempregados. Portanto, organize-se ou agonize. Aprenda a fazer mais com menos. Essa é a grande sacada dos líderes de sucesso. São aqueles que sabem fazer mais com menos. Aí eu quero apresentar 3 problemas comuns dentro das empresas. Antes dos problemas comuns, vai lá no chat, dê sua opinião, participe conosco. Não esqueça disso. Vamos para os 3 problemas? O primeiro problema: poucos funcionários estão realizando muito trabalho. Isso é sério. Poucos funcionários estão realizando muito trabalho. Isso significa que tem um pequeno grupo que está sendo sacrificado. Talvez aqueles 20%, de acordo com a teoria de Pareto. Eles estão sendo sacrificados. Vocês acham que eles vão ficar na empresa por muito tempo? Eles vão reclamar de injustiça. E com certeza você vai perder essas pessoas. 2. O problema número 2. Muitos funcionários estão realizando pouco trabalho. Meu amigo, está faltando aí a mão da liderança. Muitos funcionários estão realizando pouco trabalho. Isso é um absurdo. Essa empresa vai quebrar se você não mudar a sua postura como um líder. 3. O terceiro problema, vamos lá. Muitos funcionários estão fazendo as coisas erradas. Isso significa o quê? Falta de treinamento técnico, falta de treinamento de atendimento comportamental. Muitos funcionários estão fazendo as coisas
erradas. Ensine-os como desenvolver o trabalho corretamente. Tome cuidado com esses 3 problemas comuns, gente. Isso é tão importante que eu quero repetir. Poucos funcionários estão realizando muito trabalho. Muitos funcionários estão realizando pouco trabalho. Muitos funcionários estão fazendo a coisa errada. E trabalhando aí a gestão de tempo, as prioridades constantemente mudam e exigem uma atenção muito grande sua. Eu vou lhe apresentar 2 perguntas que irá ajudá-lo na gestão de tempo. A primeira pergunta: o que eu estou fazendo que pode ser feito por outra pessoa? Se é algo que pode ser feito por outra pessoa, você vai ganhar mais tempo quando você delega. Quais são os principais projetos que estou fazendo esse mês? E quanto tempo levará para concluí-lo? Para ajudá-lo, eu quero mostrar um outro slide para você, que é o slide do urgente e do importante. Vamos primeiro definir o que é urgente. O que é urgente? Urgente é aquilo que você tem que fazer agora, já, imediatamente. O que é importante? Importante é aquilo que você pode fazer depois que você fez aquilo que é urgente. Mas observe o comportamento de algumas pessoas da equipe. Tudo para essas pessoas é urgente, é urgentíssimo. Cuidado, que pessoas ansiosas colocam coisas importantes na escala do urgente. Primeiro, você vai fazer aquilo que é urgente. Dentre as tarefas urgentes, você vai numerá-las. Número 1, aquilo que é mais importante. Número 2, número 3, número 4, aquilo que é menos urgente. Né? Depois nós vamos para o importante. Eu falei importante aí, mas estou trabalhando agora o urgente. Você vai verificar o que é menos urgente. E você vai numerar isso. 1, 2, 3, 4, né? E você vai dando o seu grau de importância. Quando você resolveu as coisas de ordem urgente, urgentíssimo, aí sim você vai para o campo do importante. Também você vai numerar no campo do importante o grau de importância, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Perfeito? Agora um detalhe, não menospreze as coisas importantes. Porque tem pessoas que só sabem trabalhar no campo do urgente. Porque se você menospreza as coisas importantes, o que era importante hoje será urgente amanhã. Quando pequenas prioridades exigem muito de nós, grandes problemas aparecem. Ainda dentro da gestão de tempo, algumas perguntas que é importante que você responda. É importante que você tenha aí na sua mão caneta e papel e vai responder essas perguntas. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Quais são minhas prioridades essa semana? Escreva as suas prioridades da semana. Quais são minhas prioridades para hoje? Escreva as prioridades de hoje. O que ainda está aberto e que precisa ser finalizado? Às vezes, a gente observa, tem pessoas que elas têm muita iniciativa, mas pouca acabativa. Ela não conclui nenhum trabalho. Está sempre começando alguma coisa. Os resultados não serão nada agradáveis. O que ainda está aberto
e que precisa ser finalizado? Essa pergunta você aplica também numa reunião, principalmente uma reunião de liderança. Quando você abrir uma reunião, você deve verificar as coisas que ficaram pendentes da reunião anterior. Aquilo que está aberto e que precisa ser finalizado. Depois que você fez isso, aí sim você pode ir para novos assuntos. Senão, você vai estar sempre começando alguma coisa e não concluindo nada. Muita iniciativa e nenhuma acabativa. Esse é um problema sério dentro das empresas. Se você sabe que tem talento e tem visto muita ação e pouco resultado concreto, você pode estar com falta de autodisciplina. Um líder, um gerente com falta de autodisciplina é igualzinho a um polvo com patins. Eu vou estar mostrando a imagem para você aí, do polvo de patins, no slide aí. É igualzinho a um polvo de patins. Ou seja, ele tem movimento para a direita, tem movimentos para a esquerda, para a frente, para trás, mas você nunca sabe para onde ele está indo. Ou seja, muito movimento e nenhuma ação. Você já percebeu que tem pessoas que elas fazem um barulho danado, quase se matam. Chega no final do dia, o saldo é quase igual a zero? Para isso é importante você compreender que a primeira pessoa que você lidera é você. Independente dos talentos de um líder, tais talentos jamais chegarão ao potencial máximo sem autodisciplina. Autodisciplina é a habilidade de obrigar a si mesmo a tomar atitudes independentemente do seu estado de espírito. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou deprimido, hoje eu estou estressado, eu não dormi direito. Isso não pode interferir nas suas atitudes. Sabe por quê? A dor da disciplina pesa quilos. A dor do arrependimento pesa toneladas. Isso faz sentido para você? Se faz, pense sobre isso. Organize-se. Ou agonize. Para encerrar a live de hoje, eu quero contar uma história muito interessante para vocês. E bastante emocionante também, que é o trem da vida. A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem e nos deparamos com algumas pessoas que julgamos. Então, estão sempre nessa viagem conosco. Nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles desceram e nos deixaram órfãos de seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que durante a viagem, pessoas interessantes que virão a ser especiais para nós embarquem. Chegam nossos irmãos, amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Outros encontrarão nessa viagem
somente tristezas. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar quem precisar. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos passam por ele, de forma que, quando desocupam seu lugar, ninguém nem sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros, que nos são tão raros e caros, acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Portanto, somos obrigados a fazer esse trajeto separado deles. O que não impede, é claro, que durante a viagem atravessemos com grande dificuldade o nosso vagão e cheguemos até eles. Só que, infelizmente, jamais poderemos sentar a seu lado, pois já terá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, é assim a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas, porém, jamais retornos. Façamos essa viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tiver de melhor. Lembrando sempre que, em algum momento do trajeto, eles poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso, porque nós também fraquejaremos muitas vezes e com certeza haverá alguém que nos entenderá. O grande mistério, afinal, é que jamais saberemos em qual parada desceremos, muito menos nossos companheiros. Nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Eu fico pensando se quando descer desse trem sentirei saudades. Acredito que sim. Me separar de alguns amigos que fiz nele será no mínimo doloroso. Deixar meus filhos continuarem a viagem sozinho, com certeza será muito triste. Mas me agarro na esperança de que em algum momento estarei na estação central e terei a grande emoção de vê-los chegar com uma bagagem que não tinham quando embarcaram. E o que vai me deixar feliz será pensar que eu colaborei para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Amigos, façamos com que nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcar, o nosso lugar vazio traga saudade e boas recordações para aqueles que prosseguirem a viagem. Aqui, Laerte Cordeiro. Eu sou o seu coach. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Acione o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. A sua participação é muito importante para nós. Vá lá no chat, dê a sua opinião.
Converse um pouco conosco. É muito importante para nós. Obrigado pela sua participação. Gratidão.